chegamos no momento que eu considero mais importante do nosso programa. Lembrando, você está escutando o Esperança Bíblica e nós vamos para o momento da Palavra de Deus. Amém? Hoje o título da mensagem é Princípio e Verdade. Princípio e Verdade. E eu gostaria, se você tiver aí uma Bíblia, que você esteja abrindo comigo. Nós vamos ler 3 passagens bíblicas no Evangelho de João, ok? Nós vamos ler o capítulo 1, no capítulo 1, dos versos 1 ao 3. Então, se você tiver uma Bíblia, esteja aí acompanhando comigo, se não, você esteja ouvindo aí que nós vamos fazer a leitura. João capítulo 1, dos versos 1 ao 3, diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? João 14:6 agora. Vamos lá para João 14:6, que diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus, próprio Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Agora vamos ler a terceira passagem aqui, João 8, verso 32, uma passagem conhecidíssima. Inclusive nosso presidente tem dito essa palavra abertamente, muitas vezes que se pronuncia. João 8,32 diz o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Título da mensagem de hoje: Princípio e Verdade. E eu gostaria de iniciar a minha fala, querido ouvinte, afirmando que estamos vivendo talvez a pior época no que diz respeito à fidelidade, a princípios e o comprometimento, o compromisso e comprometimento com a verdade. E por quê? Por que isso está ocorrendo nos nossos dias de hoje? Eu me lembro de uma época não muito longe, porque eu era criança, em que um homem não precisava assinar um papel. E já disse isso em algumas pregações aqui. Inclusive eu assisti várias vezes isso. Bastava a palavra de um homem, porque ele tinha compromisso no momento em que proferia sua palavra, e tinha comprometimento com aquilo que proferia. Porque hoje eu estou afirmando que é uma das piores épocas no que diz respeito a guardar princípio e guardar verdade. Exatamente porque o homem já não sabe mais qual princípio e qual verdade. Qual princípio deve estar orientando sua vida e qual verdade deve estar impressa em seu coração. E por quê? Porque cada vez mais os princípios e verdades estão se tornando plurais e relativos. Plurais porque nós temos visto homens e mulheres seguindo verdades de homens. Plurais por quê? Porque há diversas verdades sendo proferidas. Ou seja, a verdade ela não é mais absoluta para o homem. Ela é relativa a tempo e a local. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que pode ser verdade para mim, nesse minuto de agora, e nesse local onde estou, talvez não seja verdade para uma pessoa que esteja em outro país, nesse mesmo minuto. E nós estamos carentes de princípio e de verdade.
E eu escrevi o seguinte aqui: o que foi princípio há 10 anos atrás, hoje é horror. O que mudou? O que foi verdade para uma época ou região, já não mais o é. O que mudou? As pessoas vêm mudando. E o que eu quero trazer, na verdade, no dia de hoje, é que nós estamos cada vez mais afastados do princípio e da verdade de Deus. O princípio, Cristo Jesus e a sua palavra. A verdade, Cristo Jesus e a sua palavra. E nós vamos ver através das Escrituras. E Deus nos conclama no dia de hoje a estarmos fazendo uma volta para a verdade absoluta, e não acreditar em verdades relativas a tempo e a local, porque Deus estabeleceu o de mais básico para que toda a humanidade vivesse bem sobre essa terra. Desde o princípio, desde a fundação do mundo, Deus estabeleceu o básico para que o homem vivesse bem. Mas o homem, desde a fundação do mundo, quis se distanciar do princípio de Deus e da verdade de Deus. Nós vamos ver através das Escrituras que é possível voltar àquilo que é simples. E, digo mais, a partir desse princípio, dessa verdade, ser livre. Muitos acham que seguir as Escrituras é motivo de estar aprisionado, e é exatamente o contrário. Quero afirmar aqui que o conceito de salvação é muito mais amplo do que morar no céu. O céu é o resultado. O céu é o resultado, é o nosso alvo. Mas ser salvo é muito mais amplo do que ir para o céu. Muito mais amplo. Ser salvo é a partir dessa terra, é a partir desse plano. E várias vezes, pregando a palavra de Deus, eu fiz uma pergunta: mas do que nós podemos ser salvos? E trouxe a resposta. Muitas vezes, e eu diria que na grande maioria das vezes, nós precisamos ser salvos primeiro de nós mesmos. E é aí que, quando entra Jesus Cristo e a sua palavra transformadora, nós somos salvos de nós mesmos, do mal que nós, sem perceber, causamos a nós mesmos. Nós, sem perceber, inconscientemente ou às vezes conscientemente, nos destruímos dia a dia. Será que eu estou dizendo algo que você não vê na televisão? Que você não vê no dia a dia, no trânsito? Ou no dia a dia na sua própria casa? Será? Nós tratamos muito bem, às vezes, os de fora, e maltratamos os mais próximos de nós. Por isso que Jesus Cristo fala, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, porque o mais difícil de amar muitas vezes é o nosso próximo, porque nós ganhamos liberdade às vezes para falar ao nosso próximo, ou para dizer, ou para agir com o nosso próximo como nos dá a gana, e nos esquecemos dos princípios básicos de Deus. Devemos acreditar que a salvação e o plano da salvação é para, a partir desse minuto, com a perspectiva do céu, com a perspectiva de que Cristo, não só a perspectiva, mas com a verdade de que Cristo virá buscar aqueles que creem em seu nome. Por isso que o conceito de salvação é muito mais amplo, e os batistas
há muitos séculos vem pregando e proclamando as verdades bíblicas para que o homem seja liberto das amarras do pecado, que é a doença que permeia todos os campos da sociedade, todos. Vamos lá, através das Escrituras, reler João capítulo 1, do verso 1 ao 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos voltar aqui para o texto bíblico, lembrando que nosso programa é ao vivo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, sem Cristo, nada do que foi feito se fez ou se faria. Jesus Cristo, desde antes da fundação do mundo, estava com Deus, querido ouvinte. Ele é o Logos, a palavra de Deus, e estabeleceu o princípio de tudo. Por isso que o título da mensagem de hoje é Princípio e Verdade. Voltarmos ao princípio, voltarmos a Cristo, porque Ele é o princípio, Ele é o Alfa e o Ômega. E pedir para que a palavra de Deus seja revelada aos nossos corações. A palavra escrita, o Logos, o próprio Cristo, seja revelado através do Espírito Santo, a nossa mente. Essa semana eu escrevi na minha rede social que eu sou racional o suficiente para acreditar pela fé que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. A racionalidade, o nosso pensamento, o nosso intelecto permite que nós tenhamos essa conclusão de que Jesus Cristo, isso pela fé, porque a fé para muitos confronta a razão e a razão confronta a fé. Mas eu quero afirmar que sou racional o suficiente para crer pela fé que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, o Deus da Bíblia. E se você voltar ao princípio, voltar a Jesus Cristo e começar a orientar a sua vida pela verdade, que é as Escrituras, você verá, e eu mudo de nome se a sua vida não começar a ser transformada. E veja, eu não estou pregando aqui religião, não estou pregando religião. Religião existem diversas, e talvez você tenha experimentado e passado por diversas religiões. E ouvindo o que eu disse no início, na minha introdução, verdade de homens. E no homem, eu te adverto, existem fragmentos de verdade. A verdade, na sua totalidade, só existe em Cristo Jesus e a sua palavra. Sua palavra. Questionem o homem. E eu te desafio nesse domingo, inclusive, a questionar a mim e ao que estou falando aqui, à luz das Escrituras. Leia a Bíblia, e através da Bíblia você encontrará a revelação necessária para a sua vida. Em 31 de outubro de 1517, um padre alemão chamado Martim Lutero, leu Romanos capítulo 1, verso 17, e quando ele leu, ele conheceu a verdade, e a verdade o libertou. E a partir dessa leitura, quando ele leu Romanos 1, 17, que diz o seguinte: o justo viverá pela fé, ele entendeu que ele não precisava pagar nada mais pesado, ou ser flagelado, ou se mutilar, ou pagar indulgências, ou qualquer coisa do tipo. Inclusive isso foi após seus 40 anos, ele descobriu que ele poderia casar e ter seus filhos, e mesmo assim seguir proclamando o Evangelho da verdade. Um padre que leu e, através das Escrituras,
descobriu que era um homem livre, livre de verdades ou de mentiras, verdades parciais ou de mentiras, porque foi nas Escrituras e através das Escrituras que ele encontrou a totalidade da verdade, que é Cristo Jesus. Veja que as Escrituras promovem e trazem o homem para a verdade. E por isso eu afirmei que quando esse homem leu as Escrituras, ele foi liberto dele próprio e das amarras que haviam sido impostas sobre sua própria vida. O que será que tem amarrado sua vida? O que será que tem aprisionado sua vida? O que será? Leia as Escrituras. Os presbiterianos me ensinaram a ler as Escrituras e tirar as minhas próprias conclusões. E aqui eu estou te convidando a ler as Escrituras e a partir delas encontrar a verdade. Seguindo, o próprio Cristo estabeleceu o princípio de tudo, como nós lemos aqui. Tudo foi feito através dele, sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Foi Cristo, e nós vemos aqui em João 1, do 1 ao 3, que a verdade bíblica nos mostra de onde surgiu o princípio das coisas e os princípios básicos para que o homem vivesse bem e livre, e não mais aprisionado por tudo aquilo que esse mundo aí tem ofertado. Deus quer colocar um sorriso verdadeiro no teu rosto, e não algo passageiro. Não algo passageiro. E o Evangelho de João 14:6, vamos ler novamente aqui, olha o que diz. Respondeu-lhe Jesus dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Peça a Deus, querido ouvinte, para que essa palavra lida, escrita, seja revelada ao seu coração. Peça a Deus, e você verá que no momento que o versículo bíblico é revelado ao seu coração, acontece uma explosão de alegria, como aconteceu na vida de Martim Lutero, no ano de 1517, exatamente no dia 31 de outubro. A alegria no momento em que a palavra foi revelada ao coração daquele homem. Será que nós não precisamos que a palavra de Deus seja revelada ao nosso coração? E eu já li em diversas versões, inclusive na própria Bíblia, que muitas pessoas acham que há diferença dos livros que estão aqui na minha mão, dos livros da Bíblia Católica, das edições paulinas, ou da NVI, ou de outras traduções da Bíblia. Leia a Bíblia que você tem aí na sua casa, e você encontrará a verdade. A verdade. Vamos seguir aqui, olha o que eu escrevi. Certa vez eu escrevi: para toda situação, querido ouvinte, existe a minha versão, a sua versão e a verdade. Nesse dia de hoje, eu quero reescrever essa minha frase dizendo o seguinte: existe a minha verdade, a sua verdade, e a verdade soberana e absoluta de Cristo Jesus e a sua palavra. Essa é imutável desde a fundação do mundo, e o homem necessita voltar aos princípios e às verdades bíblicas. Por isso que o homem hoje não consegue se orientar, porque existem, entre aspas, diversas verdades e diversos princípios. E Deus está nos conclamando
a observar seus 10 mandamentos, seus 2 mandamentos, seu primeiro mandamento, e aquele mandamento que Jesus diz, né, um novo mandamento vos dou, de amar o nosso próximo como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas, voltar para o princípio. Qual é o princípio que deve orientar a minha vida? Qual é a verdade que deve estar impressa em meu coração? As linhas das Escrituras. Nada mais do que isso. O que passar disso é mentira. As linhas das Escrituras devem estar impressas ao meu coração. Para nós seguirmos para o final, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De quê, como eu perguntei? Primeiro, de mim mesmo, das amarras do pecado, e me direcionando para o céu. É para o céu. Então o plano da salvação é algo muito mais amplo do que apenas ir para o céu. E desculpe pela palavra apenas, porque na verdade o céu é o resultado de uma vida de santificação, de reconhecer a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e primeiramente reconhecer de que precisamos nos libertar de nós mesmos, das garras de nós mesmos, daquilo que nós fazemos e que agride a nossa própria vida. Será que você não faz algo com você mesmo que destrói sua própria vida? Faça uma autoavaliação disso. Deus nos dá inteligência, nos deu inteligência para isso. A palavra de Deus diz que aquele que falta sabedoria, vamos trocar a palavra por inteligência, Deus dá inteligência gratuitamente. O que será que eu faço que agride a mim mesmo? Quero concluir dizendo o seguinte, querido ouvinte, porque o nosso programa é tão rápido. O homem não estabelece verdade, tampouco princípio. Estes foram estabelecidos por Deus desde a fundação do mundo. E o homem prudente pode e deve se aproximar deles através das Sagradas Escrituras. E para concluir, Jesus Cristo é o caminho que nos leva, que nos conduz à verdade absoluta através das Escrituras, e que nos conduz à eternidade para uma vida de adoração na presença de Deus. Amém, querido ouvinte? Eu rogo a Deus que, como um dia fui encontrado por Jesus, eu era cego e passei a enxergar, eu não ouvia e passei a escutar, que você também possa, como eu, no ano de 2002, ter um encontro com Cristo, um encontro real e pessoal com Cristo, e que através das Escrituras você venha se apaixonar por Jesus. Se apaixonar. Se você é louco por diversas coisas, como futebol, carros ou outra coisa, que você venha a ser louco por Jesus Cristo como eu sou, que você venha se apaixonar por Jesus como eu sou apaixonado por Ele. E não falo isso para engrandecimento do meu nome, porque, como disse o apóstolo Paulo um dia, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo desse pecado? E um dia Jesus Cristo quis que um homem como eu, comum, simples, se encontrasse
com as Escrituras e com o Evangelho e com o próprio Cristo. Amém. Vamos para o nosso final. A palavra de Deus, ela atinge o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, querido ouvinte. Nós nos emocionamos, nós espiritualmente ficamos compungidos e o nosso corpo sente a palavra de Deus atingindo a Ele próprio. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é morada do Espírito Santo. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse programa. Te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pelo teu princípio, pela tua verdade, que tem sido pregada nesse programa, Senhor, através dos pregadores desse programa. Senhor, esteja abençoando os queridos ouvintes, Senhor, que estão aqui no Facebook também nos acompanhando. Vai o meu abraço. Os queridos que estão no app, os que estão na web, os que estão através das ondas dessa emissora, Senhor. Recebe, Senhor Deus e Pai, cada um tal como ele é. Um dia o Senhor me recebeu, Deus, tal como eu sou. Mas eu não permaneci, Deus. Não permaneci como era. E hoje estou, ó Deus, a caminho de como o Senhor quer que eu seja. Faça isso com esse querido ouvinte. Traga, Deus, ele para os teus braços de amor. Traga ele, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Querido ouvinte, Deus te abençoe. Como eu sempre tenho dito no programa, Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa. Nós nos emocionamos espiritualmente na presença de Deus. Que Deus abençoe seu lar. Eu não me canso de falar isso. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua vida. Deus transforme a sua vida se você necessita de transformação. Corra para os braços de Jesus. O grande evangelista Billy Graham falava: esse é o dia, essa é a hora da decisão. Inclusive existia um programa de rádio que ele fazia, a hora da decisão. Talvez essa seja a sua hora da decisão. Não corra mais de Deus. Não lute mais contra Deus. Não lute mais contra Deus. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai derramado, as doces consolações do Espírito Santo estejam com você, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos ouvintes, vai o meu abraço. Até o próximo domingo, em nome do Senhor Jesus, com mais uma Esperança Bíblica. Amém. Vocês do Face, vai o meu abraço também. Deus abençoe vocês.